Olá, você já parou para pensar do porquê que existem pessoas que não gostam de abraçar? Nós vemos que em Eclesiastes capítulo 3, verso 5, a palavra de Deus vai dizer: tempo de espalhar, há tempo de espalhar e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Ou seja, assim como existe o tempo de afastar-se de abraçar, existe também o tempo de abraçar. E nós vemos lá em Gênesis capítulo 33, verso 4, que diz o seguinte: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Veja que Jacó tinha um receio de que seu irmão ainda tivesse magoado com ele, e ele vai ali encontrar o seu irmão. E quando os dois se reencontram, Jacó abraça a Esaú, Esaú abraça Jacó, e eles se alegram e eles se confraternizam juntos, demonstrando assim que o amor representa, o abraço, ele representa união, confraternização entre irmãos, ele representa afeto. Mas por que algumas pessoas não gostam de abraçar? Nós sabemos que, em parte, nós podemos ver que existem alguns países em que eles focam e prezam pelo distanciamento, pela liberdade individual, e são países em que assim, as famílias, os pais, mães, irmãos, não tem muito essa cultura de falar eu te amo, de abraçar, ou de expressar sentimentos por parentes e assim por diante. Dentre essas culturas nós podemos ver que a Rússia, né, Rússia, geralmente russo, alemão, chinês, eles são meio frios, né? E daí a seguinte questão é que nós estamos num contexto brasileiro e você sabe que brasileiro ele tem essa cultura de expressar sentimentos, de abraçar, mas aí fica a pergunta: por que que na nossa cultura brasileira existem pessoas que não gostam de abraçar? A escola behaviorista de psicologia, ela vai dizer que muitas desses fatores, né, estão relacionados a experiências que a pessoa teve, ao condicionamento e reforço na família, além de experiências sociais. Por exemplo, se a pessoa na infância ela associou abraço de uma forma abusiva ou invasiva, ela vai ter aversão a abraço. Um exemplo é quando, por exemplo, pais forçam as crianças a abraçar quem elas não querem. Geralmente criança é bem sincera. Se ela olhar para a pessoa e não for com a cara, ela não abraça. E quando for assim, seu filho não quiser abraçar, não força, né? Nós vemos também que muitas pessoas sofreram abuso. Por que muitas pessoas não gostam de abraçar? Porque algumas sofreram abusos de tios, avós, né? Até mesmo irmãos, primos, primas, de parentes que aparentemente eram próximos na infância, mas traíram ali a confiança de uma forma abusiva, né? Pessoas que sofreram abuso na infância pode desenvolver essa questão da aversão ao abraço. A escola behaviorista também vai dizer o seguinte, que uma pessoa pode não gostar de abraçar por ausência de reforço positivo. Por exemplo, se ela cresceu numa família e que não valoriza o abraço, e que não valoriza eu te amo, em que o pai, a criança nunca viu o pai ou a mãe dizer que ama, ou então cresceu num ambiente em que só tinha a mãe ou só tinha o pai e eles se mantinham assim, ocupados no trabalho e a criança não teve reforço ou nutrição afetiva, entendeu? Uma outra questão, por exemplo, uma família em que abraço não era importante, que ela não viveu momentos de alegria relacionados à atitude do abraço. Por exemplo, numa virada de ano, ou não recebia abraço no aniversário,
não recebeu abraço do pai e da mãe. Nós vemos que existem culturas, como eu falei, que prezam pela a privacidade e distanciamento, né? Por exemplo, como na Áustria e Suíça. Eles são uma sociedade que não expressam, assim, não tem muita prática de expressão de sentimentos. Inclusive, você, em algumas culturas, você falar com uma pessoa diretamente é até um desrespeito, né? Nos Estados Unidos, que tem forte influência europeia, eles são muito diretos, não tem esse negócio, esse mimimi que brasileiro tem, de às vezes você falar uma palavra, ai, tô me sentindo traumatizado emocionalmente, né? Ai, você foi duro, você foi dura. Vai para Europa, vai para os Estados Unidos, vai para China ou Rússia, para você ver. E na verdade, de certa forma, isso é até algo saudável, porque o brasileiro é muito dependente. Às vezes ele não faz uma faculdade, não casa, não abre uma empresa, porque a mãe, o vizinho, o amigo de infância é, 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 não gostou. E isso é uma forma irracional, porque não é a mãe, o pai, o amigo, o amigo de infância que vai pagar as contas, entendeu? Então, nós vemos que há, de certa forma, algumas anomalias que nós devemos corrigir em questão de princípios e valores, né? Uma outra questão de que leva as pessoas a não abraçar a experiência sensorial. Ou, por exemplo, o fato de ela ter uma baixa autoestima e pensar consigo, ah, eu não mereço ser abraçado, eu não mereço ser abraçada. E, por outro lado, nós vemos que a escola da terapia cognitivo-comportamental, da psicologia, ela vai dizer que algumas pessoas não gostam de abraçar por causa de pensamentos, conceitos e sentimentos disfuncionais ou negativos em relação ao abraço. Ou seja, a pessoa ela não tem um bom conceito e muitas vezes ela não sabe nem quando foi que isso se desenvolveu e por que que ela não gosta de abraçar, entendeu? E, novamente, entra aquela questão, pode ser que ela já foi abusada, que ela tinha um pai e uma mãe, né, que não eram, assim, de certa forma, emotivos, não abraçavam. E a criança, ela precisa dessa saúde familiar, de ser abraçada para que ela possa desenvolver até 5, 7 anos ali o seu conceito de relacionamento social, entendeu? Então, às vezes ela também associa isso, a pessoa associa isso a uma invasão ao espaço pessoal, né? Há pessoas que não abraçam porque isso gera nelas uma aversão ao abraço e também ansiedade. A pessoa se sente... Existem pessoas que têm vários tipos de fobias, né? Então, cada pessoa é uma pessoa, cada personalidade é uma personalidade, mas existem pessoas que ela se sente ela sente ansiedade quando recebe abraço. Famílias, como eu já falei também, em que, por exemplo, o abraço era desnecessário, eu te amo, uma expressão de sentimento, um aniversário, né? Há famílias que são também mal educadas, que não têm obrigado, né? Que são desunidas, que brigam por qualquer coisa, entendeu? Famílias que competem entre si. E pessoas que viveram nesses tipos de famílias ou se desenvolveram, elas tendem a ser menos emotivas, a não gostarem de abraço e querer distância. E isso, para mim, de certa forma, é uma patologia, né? Enquanto a pessoa ela não tratar dessa questão. Há pessoas que não abraçam também por medo do que o outro vai pensar, medo do que o outro vai falar. E, de certa forma, isso tem um certo fundamento, porque... Aqui em casa, por exemplo, eu posso parecer assim meio duro para os meus amigos, porque eu sei dizer não, quando tem que dizer não, eu sei dizer não. Mas eu digo constantemente para minha esposa, para meus filhos que eu te amo. E até um tempo atrás eu também gostava muito de dizer eu te amo para aquelas pessoas que estavam do meu lado, que eu sentia isso, entendeu? Seja homem, seja mulher, eu gostava. Só que eu parei
uma vez, quando uma pessoa que era próxima, eu cheguei a dizer e ela saiu dizendo para outras pessoas que eu estava dando em cima dela. Então, a gente também tem que tomar cuidado para quem a gente diz que ama, ou então para quem a gente expressa sentimentos. Às vezes mesmo um abraço fraterno, um abraço de irmão e de amigo pode ser mal interpretado para uma pessoa que está doente, porque a verdade e a realidade ela é a mesma para todos, mas a forma como cada pessoa lida tem fundamento na cultura, nos valores e princípios que a pessoa viveu. E às vezes foi uma pessoa que não respeitou pai, mãe, uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que teve problemas, né, de relacionamento, de desenvolvimento, e ela não se libertou disso aí. Então ela faz aquilo que Freud vai dizer, ela projeta nos outros aquilo que está dentro dela. Né? Ou seja, ela fala mais, quando ela fala dos outros, ela está falando mais dela do que dos outros. É aquele velho ditado, né? Quando eu falo de Pedro para João, né? Eu sei mais de Pedro do que de João, né? Ou seja, eu estou falando mais de mim mesmo do que do outro. A tendência que nós temos como psique humana por causa da semente do pecado é acusar nos outros aquilo que nós precisamos mudar, entendeu? Então, por que também uma pessoa não pode abraçar? Porque ela é perfeccionista ou então manipuladora ou dominadora. E muitos sentem que podem perder o controle quando está abraçando o próximo. Outros não abraçam por medo de intimidade, né? E ela cria um ciclo de evitação, um reforço, que ela vai pensar, se eu abraçar vão me interpretar mal, eu não vou me sentir bem, e ela não se dá assim, a oportunidade de passar pela experiência do abraço. E a minha pergunta, tendo chegado até aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? É um prazer ter você por aqui. Mas a pergunta é, como mudar esta questão? Primeiro, nós devemos identificar os pensamentos e sentimentos, né, que uma pessoa tem quando é abraçada, o que eu tenho quando eu sou abraçado. Se você, por exemplo, é uma pessoa que não gosta de ser abraçado, você tem que voltar na sua infância, ou então analisar a partir de quando da sua vida que você passou a não gostar. Foi de um trauma amoroso? Foi de um abuso? Né? Foi de uma situação adversa com um avô, com um tio na infância? Com o pai ou com alguém próximo? Você tem que observar essa questão e ressignificar. Eu, por exemplo, sou pastor e vejo que muitas pessoas elas dão liberdade para serem abraçadas, e o abraço cura, ele produz ocitocina, dopamina, ele fortalece o sistema imunológico, né? Ele fortalece a comunhão e assim, a intimidade do corpo de Cristo como irmãos, entendeu? Mas tem pessoas que não gostam de abraçar, né? Pessoas que se sentem inferiores ou muitas vezes superiores, que na verdade nada mais é do que o próprio complexo de inferioridade, pessoas querer demonstrar superioridade, mas existem pessoas que não gostam. E em relação a essas pessoas, eu respeito, eu observo, se não gosto, eu pego na mão, dou um aperto de mão, né? Mas existem pessoas que não gostam. E se você é uma dessas pessoas que não gosta de ser abraçada, veja qual é o conceito e qual é o sentimento que você tem e tente mudar isso aí. Outra coisa, desafie crenças distorcidas e substitua essas crenças por crenças saudáveis e equilibradas. Talvez o fundamento e o que te faz sentir não à vontade quando você é abraçado seja um pensamento, um sentimento patológico que você desenvolveu, que na verdade pode ser uma esquizofrenia, né, fruto de esquizofrenia, pode ser, por exemplo, uma anomalia psicótica, pode ser, por exemplo, um pensamento que não condiz com a realidade. E uma outra coisa que a pessoa que não consegue ser abraçada tem que fazer é planejar a exposição gradual, se deixe ser abraçado de forma sincera, entendeu? Você não precisa ficar preocupado com o que o outro está pensando, que a gente tem que
se preocupar é com o que nós pensamos. Eu, por exemplo, eu abraço com tranquilidade, digo eu te amo para quem eu ainda sinto liberdade com tranquilidade. Minha esposa sabe disso aí, digo para os irmãos e irmãs da igreja, né? Não tenho dificuldade de falar que alguém é belo, alguém é bonito, não tem, entendeu? Também uma coisa muito boa que uma pessoa pode ter é não se comparar com ninguém, porque cada ser humano é único, você é única, você é a imagem e semelhança de Deus, príncipe, princesa, co-herdeiro, co-herdeira de Jesus Cristo, entendeu? Então, se você não gosta, identifique isso. Eu, por exemplo, fui criado em uma família que só por minha mãe, meu pai nos abandonou quando nós éramos mais novos. E eu praticamente como irmão mais velho tive que ajudar, né, minha mãe a cuidar dos meus irmãos. E fomos criados numa situação em que minha mãe estava mais fora do que dentro. E quando ela estava dentro de casa, ela não expressava muito sentimento, abraço. Mas hoje eu gosto de abraçar, porque eu ressignifiquei isso. Eu abraço minha esposa, meus filhos, abraço meus irmãos, né? Agora quando eu vejo que a pessoa é doente, ela tem uma patologia, um sentimento estranho, né? Ainda mais se eu vejo que é língua grande, aí eu não abraço não, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Com quem que a gente diz que ama e também com quem que a gente abraça. Mas o abraço é saudável. Também devemos pensar, substituir a crença disfuncional para dizer e crer dentro, né, através do nosso diálogo interior, que o abraço ele é um gesto saudável dependendo da situação, entendeu? Então é importante que a gente ressignifique, principalmente na nossa cultura, o abraço é algo saudável, é algo que traz fraternidade, comunhão, que traz união, né, de identidade de grupo e também traz cura, fortalecimento e edificação. Se você não gosta de abraçar, provavelmente você pode ter alguma patologia psicológica de criação, algum problema lá atrás, mas também você pode ser uma pessoa que preza pela liberdade pessoal e individual. Mas quero dizer que melhor é abraçar do que não abraçar. É melhor dar abraços do que não dar nenhum abraço. Fica aqui a nossa reflexão. Se você gostou desse conteúdo e ele é relevante para você, se inscreva no nosso canal e nos aguarde até o próximo vídeo. Eu vou falar sobre por que algumas pessoas não gostam de aniversário. Então não perca. No próximo vídeo a gente aguarda.